Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa semana, bom retorno. Animados? Vamos lá pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo na matéria a partir do ponto que nós paramos, né? Que foi justamente dando início à abordagem acerca do clima na definição de tempo, né? Ou tempo atmosférico, melhor dizendo, e clima, nessa distinção que eu vou retomar brevemente esses dois conceitos, né? Tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera, né, de um determinado espaço geográfico, né, com relação à combinação de certos fenômenos físicos, como a temperatura, a umidade, ventos, nebulosidade, e o que é muito importante, o tempo atmosférico, para ser mais preciso, ele pode mudar constantemente. Né? Então, por exemplo, nesse momento você acordou, você abriu sua janela, como é que está o tempo lá fora? Né? Está ensolarado, está nublado, está chovendo, não está chovendo. Essa é a definição de tempo atmosférico e ele está sempre variando. Né? Você acorda de manhã, está uma determinada temperatura, meio-dia está outra, ao anoitecer a temperatura começa a cair, né? As condições de nebulosidade, quantas vezes a gente não vê, né? Tem hora que o tempo está aberto, de repente o tempo fecha, chove um pouco, para de chover, depois chove de novo. Né? Isso é o tempo atmosférico, ele está em constante mutação. E o tempo atmosférico é, por exemplo, aquilo que a gente vê na televisão acerca de qual a previsão do tempo, né, para amanhã, por exemplo. Né? Vai chover, não vai chover, vai fazer calor, não vai fazer calor. Né? Ele tem ainda alguma precisão assim quando a gente procura essa informação nos próximos dias. Né? Depois, por assim dizer, que você faz uma ideia de como o tempo vai se comportar daqui a uma, 2 semanas, já é muito impreciso. Né? Já não se tem muita precisão nisso. Justamente porque é algo extremamente variável. Né? Tem pela desenvolvimento, né, o conhecimento meteorológico hoje, capacidade de se fazer previsão mais para os dias seguintes. Né? E ainda assim a gente sabe nem sempre exatamente aquilo se confirma. Né? Mas enfim, tem as imagens de satélites, né? Tem todos os recursos hoje, mas mesmo assim não é algo tão preciso porque o tempo muda constantemente. Agora o clima é o comportamento desse tempo atmosférico de um determinado espaço geográfico, por exemplo, uma cidade, um estado, um país, né, durante um período longo. Né? Você não pode definir que o clima de um lugar ele é frio porque um dia fez frio, uma semana fez frio, porque calor, porque esse comportamento apareceu durante alguns dias. Né? Nós já tivemos ondas de calor na Europa, por exemplo. Nem por isso a Europa é um continente caracteristicamente quente. Né? A gente já temos dias no Brasil, até no Rio de Janeiro, que fazem temperaturas baixas. Nem por isso a gente entende que o clima nosso é um clima frio, né? Um clima tropical, como nós conhecemos. Então, o clima ele é caracterizado, que ele é definido, melhor dizendo, de acordo com o predomínio, né, do comportamento do tempo atmosférico de um lugar durante um período longo. Você não pode nem, inclusive, definir o clima de um lugar por um comportamento de 2, 3 anos, que isso pode ser uma variação normal. Por exemplo, uns anos atrás, não sei se vocês lembram, se falava muito no Brasil acerca da estiagem prolongada. Né? Então, os reservatórios estão vazios, né? Toda aquela discussão. E aí, como foi um ano, dois depois, a gente teve um regime de chuvas maior. Né? E aí houve uma certa reposição, parou de se falar naquilo, hoje já se começa a falar um pouco de novo. Isso é normal, né? E engraçado que isso foi lá pelos anos 2015, 16 por ali, mas se a gente voltasse um pouquinho antes dos anos 2011, 12, por aí foi enchente para tudo que é lado, isso é normal. A gente pode ter uns anos com estiagem prolongada, outros anos de uma incidência maior de chuvas, isso é normal. Né?
Você só pode, de fato, falar, por exemplo, numa mudança climática quando esse comportamento do tempo atmosférico de um lugar predomina durante um período muito longo, que é para a climatologia definida como sendo de 30 anos. Bom, agora, como que essas coisas ocorrem? Né? Quando a gente fala de clima, né, e por que não dizer também tempo atmosférico, a gente tem duas questões centrais para entender. Um são os elementos climáticos, outros são os fatores climáticos. Os elementos climáticos são aquilo que o tempo atmosférico e o clima são compostos, né? Essas variáveis, esses elementos presentes ali, como por exemplo a temperatura, a radiação, né? A temperatura se é frio, se está frio, se está calor, se não está, se está uma temperatura amena, a radiação, né? Se os níveis de insolação estão elevados, a precipitação, se está chovendo, se não está chovendo, se está chovendo, quanto está chovendo, né? A umidade do ar, né? Se a umidade do ar, por exemplo, a umidade relativa do ar, né? Que é, por exemplo, se os níveis de umidade eles estão aumentando, por exemplo, podendo chegar no ponto de saturação, que pode vir a ocorrer chuva ou não, se o ar está seco, se o ar não está seco, né? Ou seja, esses elementos eles são aquilo que compõe o tempo atmosférico e o clima, né? Temperatura, como eu falei, né? Estado térmico do ar em um determinado momento, é um elemento climático, porque não dizer também atmosférico, né? Para ser um pouco mais fiel ao conceito há pouco apresentado. Radiação, né? O calor produzido pelo Sol é recebido pela Terra. Precipitação, quantidade de chuva em um determinado espaço da superfície terrestre, que nesse caso é medido em milímetros, né? Sei lá, choveram 10 milímetros de chuva numa determinada cidade durante meia hora. Mas não choveu, então beleza, 0 milímetro, mas essa variável tem que ser considerada ali. Umidade do ar, né? Vapor de água presente na atmosfera, né? Por exemplo, a umidade relativa do ar está em 70%, né? Então o ar ele está mais úmido ou está em 30%. Nesse caso a gente está falando da umidade relativa àquilo que realmente está acontecendo naquele momento, né? Então, por exemplo, está em 30%, o ar está seco, não é isso? Tem pouca vapor d'água presente no ar. O vento, né, o ar em movimento, né, naquela definição bem literal, eu botei aqui esse último ponto, eu esqueci de colocar aqui o termo, mas é a pressão atmosférica, né? É o peso que a atmosfera exerce sobre a superfície, um elemento climático. E nesse caso aqui eu vou dar um destaque maior à pressão atmosférica, tá? Que é uma coisa bem interessante, bem importante da gente buscar compreender, né? A baixa pressão do ar, né, as áreas de baixa pressão, né, é o que? Ela é associada com a formação de muitas nuvens, com chuva e eventualmente com tempo severo, com tempestades. Então, por exemplo, uma área de baixa pressão, né, é uma área que está lá exposta à formação de muitas nuvens, com chuva e eventualmente com tempo severo, com tempestades, porque é uma área favorável a uma temperatura elevada, ao ponto que as áreas de alta pressão são identificadas com áreas com céu mais azul, né? Ou com poucas nuvens, pouca nebulosidade, mas com menor umidade do ar, com tempo seco, sem chuvas, né? Enfim, para a gente entender melhor isso aqui. Observem essa imagem, né? Centro de alta pressão, ele retira a umidade de uma determinada área, o ar tende a ser mais seco, menos nuvens se formam, diminui a chance de chuva. E observem a direção do vento, né? O vento, nesse sentido, anticiclônico, né? Enquanto que centros de baixa pressão concentra a umidade em área, né? Concentra uma umidade, a maior concentração de umidade.
ajuda a formar nuvens, favorece chuva. São áreas mais quentes, enquanto que os centros de alta pressão são áreas mais frias. Observem bem, né? A direção também do vento, né? No sentido anticiclone nas áreas de alta pressão e no sentido ciclone na área de baixa pressão, né? Como assim exatamente a alta e baixa pressão? Isso tem a ver justamente com a coluna do ar, tem a ver com a gravidade. Isso pode sofrer variação também de acordo com a altitude, mas nesse caso aqui, a gente aceitando, por exemplo, áreas com altimetria parecida, a gente teria esse determinado padrão aqui. Temos uma área de baixa pressão atmosférica, porque essa área está mais quente e o ar, nesse caso, ele está mais leve, né? Ele está menos concentrado, ele está menos denso, né? E isso favorece o quê? A formação, justamente, a evaporação, formação de nuvens, favorecendo a chuva, né? Enquanto que as áreas de alta pressão, né, você tem ali o quê? O ar mais pesado, o ar mais denso, com as moléculas, né, mais próximas, né? Então você tem um peso maior do ar, isso dificulta também o aquecimento da área, dificulta a formação de nuvens, diminuindo as chances de chuva, ok? Interessante, né, esse esqueminha e essas imagens, ajuda bem a gente entender essa questão. Essa imagem também mostra essa ideia dos centros de alta pressão, né? Você vê ali, por exemplo, as áreas de alta pressão, né? O ar frio desce, ao descer aumenta a quantidade de ar nesse ponto, com isso a pressão nesse lugar aumenta, né? Cria-se zonas de alta pressão. Enquanto que nas áreas de baixa pressão, o ar eleva-se, ao elevar-se o peso diminui, criando uma zona de baixa pressão. No caso das áreas de baixa pressão, né, o ar arrefece, condensa e chove, enquanto que nas áreas de alta pressão, o ar denso desce e aquece, não há tanta precipitação, okay? Não favorece a ocorrência de chuvas. Enfim, eu vou deixar também um outro vídeo acerca desse assunto, tá? Esse assunto é bem interessante, esse ponto, né, a questão da pressão atmosférica, para a gente compreender melhor essa parte do conteúdo. E tá, beleza. Por que exatamente os elementos climáticos de um determinado lugar, de um determinado espaço, se comportam de uma determinada maneira? Devido à combinação dos fatores climáticos. Os fatores climáticos são aquelas variáveis que, por assim dizer, explicam o comportamento dos elementos climáticos de um espaço geográfico, que condicionam, né, a tendência do comportamento atmosférico climático de um lugar, né? Como, por exemplo, a gente perguntar, por que o Brasil ele é um país quente, né? Por quê? Né? Devido, sobretudo, à posição latitudinal do Brasil, predominantemente aonde? Predominantemente em área de clima tropical, né? Na zona térmica tropical. Nesse caso, predomina o fator latitude, né? Existem outros fatores também, como altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade, corrente marítima, vegetação, relevo, entre outros. Eu vou explicar ponto a ponto aqui. A latitude, ela é o principal na definição daqueles grandes climas, né? Observe, a gente tem um clima tropical, a gente tem o clima temperado, a gente tem o clima polar, né? Isso tem a ver com as zonas térmicas, que eu vou explicar nesse momento. Pois bem, o principal fator climático a determinar os grandes climas é a latitude. O princípio é o seguinte, lembrando a latitude no primeiro bimestre, pessoal, quando a gente falava de cartografia, né? Mas qual é o princípio? Bom, a latitude, linha do Equador, 0 grau, ela varia de 0 grau a 90 para norte ou 90 para o sul, certo? 0 grau, linha do Equador, 90 graus
norte, polo norte, 90 graus, sul, polo sul. Ou seja, a expressão latitude baixa, baixa latitude, áreas de baixa latitude, a gente está se referindo a áreas próximas à linha do Equador. A área de baixa latitude é aqui, tá, gente? Baixa latitude é quanto mais próximo a 0 grau, quanto mais próximo à linha do Equador. Quando a gente utiliza uma expressão assim, áreas de latitude média, a gente está falando sobretudo em áreas de clima temperado, né? Áreas, por assim dizer, de 30 graus, de 40 graus de latitude norte, ou 30, 40 graus de latitude sul, 50 graus, enfim, são áreas de latitude média, ok? E áreas de altas latitudes, a gente está falando de áreas próximas aos polos, próximo a 90 graus, ok? Então, baixa latitude, próximo ao Equador. Alta latitude, mais próximo aos polos, ok? Então, qual é o princípio aqui? Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, maior tenderá a ser a temperatura. Por quê? Maior tenderá, não maior não, tenderá não, com certeza maior será a incidência de radiação solar, a incidência dos raios solares. Claro que tem aquelas variações anuais de estação, devido ao movimento de translação, mas não vamos entrar muito nessa questão agora, né? Áreas de baixa latitude, áreas próximas à linha do Equador, portanto, quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência de radiação solar. Maior são os raios solares, ok? Maiores são, né? A radiação solar. Nesse caso, por quê? Porque isso acontece devido à esfericidade da Terra, né? Devido justamente à esfericidade da Terra. E, por outro lado, quanto maiores forem as latitudes, ou seja, mais próximos aos polos, menores tenderão a ser as temperaturas. Por que eu estou falando tenderão? Porque, claro, que outros fatores climáticos também influenciam nisso, né? Mas, no princípio geral aqui, é esse o padrão, né? Você tem uma distância maior do Equador, você tem uma tendência a temperaturas menores, justamente como a gente pode observar nessa imagem, em função da esfericidade da Terra, ok? Então tá, você tem aqui, próximo à linha do Equador, radiação solar maior e, devido à esfericidade da Terra, quanto mais distante do Equador, mais próximo aos polos, menores são melhor dizendo, são a incidência da radiação solar, né? Menores serão a radiação solar. Ai, desculpa, tá, gente? Enfim, é coisa que acontece, tá? Enfim, menor será a incidência da radiação solar, quanto mais distante for da linha do Equador, e maior será a incidência de radiação solar, quanto mais próximo estivermos da linha do Equador. E aí a gente tem a ideia das zonas térmicas, né? Passando pela linha do Equador, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o que é que nós temos? A zona térmica tropical ou intertropical, a área do planeta de maior incidência de radiação solar. Observe o território brasileiro. Ele está quase inteiramente, exceto aqui a região sul, que estaria aqui na zona temperada do sul, mas a maior parte do território brasileiro encontra-se justamente na zona térmica tropical. Por isso que o Brasil é um país de clima quente, de clima tropical, ok? A área que recebe a maior incidência de radiação solar, portanto, uma área mais quente. Nas áreas de latitude média, né, no caso aqui do hemisfério norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, o que nós temos aqui? Temos a zona temperada norte e acima do Círculo Polar Ártico, né, no caso aqui, o Trópico de Câncer são cerca de 23,5 graus latitude norte e cerca de 66
graus de latitude norte, que é o Círculo Polar Ártico, nós temos aqui justamente, como eu falei, a área de média latitude, nós temos a zona temperada norte. E em área de alta latitude, acima de 66 graus de latitude norte até 90 graus, latitude norte, no caso o Polo Norte, nós temos a zona polar ártica, a área de clima muito frio. E ao sul, né, entre 23,5 graus latitude sul a 66 graus latitude sul, nós temos a zona temperada sul, também de clima temperado, de clima de temperaturas mais amenas e frias, e em áreas de alta latitude no sentido sul, acima de 66 graus de latitude sul, até 90 graus, que é o Polo Sul, que nós temos a área de clima muito frio, a zona polar antártica. Okay? Então, zona tropical, zona temperada norte, zona temperada sul, zona polar ártica e zona polar antártica. Okay? Altitude. A altitude já é outro fator climático também a influenciar no comportamento do tempo atmosférico do clima de um lugar. O princípio é o seguinte: quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, logo menor é a temperatura média, porque o ar mais denso, o ar mais pesado, né, você vai ter o que ali? Uma dificuldade maior de aquecimento daquela área e teremos o que? Temperaturas menores. Para a gente entender bem isso aqui, é só a gente se basear, por exemplo, na ideia de Petrópolis, comparar, por exemplo, Petrópolis, Teresópolis, essas cidades serranas do Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro, capital, Niterói, São Gonçalo, enfim, à medida que a gente vai subindo a serra, o que acontece ali? A gente vai tendo uma temperatura mais baixa, na média, por quê? Porque o ar lá é mais rarefeito, ok? Massas de ar, né, são grandes porções da atmosfera que podem se estender por milhares de quilômetros. Essas grandes frentes, né, que carregam uma massa de ar, por exemplo, mais fria ou mais quente, de acordo com a área em que elas se formam. Isso também ajuda a condicionar o comportamento do tempo atmosférico, do clima de um lugar. Por exemplo, tem uma área lá que há uma ação comum de uma frente fria que vem, sei lá, de uma região polar. Né? Então você tem ali um fator climático puxando o clima daquele lugar uma tendência mais fria. Ou você tem uma área que sofre uma forte ação de massas de ar equatoriais, por exemplo, formadas em regiões quentes. Então você tem ali uma tendência a um clima mais quente. A gente pode ter massa de ar mais úmida, massa de ar mais fria, enfim. Isso também é um fator climático que determina os climas de determinados lugares, né, de espaços geográficos. Continentalidade e maritimidade. Esses fatores climáticos aqui eles são juntos, né, a compreensão deles. Qual a ideia geral aqui? Quanto mais no interior, mais continental for uma determinada área, você tenderá a ter ali uma amplitude térmica maior, ou seja, uma maior variação de temperatura. Enquanto que áreas, por assim dizer, de litoral, áreas mais próximas ao oceano, o fator maritimidade ele influencia mais. Em que sentido? O que ele produz? Ele produz uma menor variação de temperatura, uma menor amplitude térmica. O que é exatamente amplitude térmica, gente? É a diferença entre a menor e a maior temperatura média. Por exemplo, um lugar ele tem uma amplitude térmica entre 22 e 24 graus. Qual a amplitude térmica aí? 2 graus. A gente tem uma amplitude térmica baixa. Agora, outro lugar tem uma amplitude térmica entre 20 e 30 graus. A gente tem 10 graus de diferença entre a menor e a maior temperatura média. Então, o que acontece aí? A gente tem uma amplitude térmica alta. Eu falei média, mas a gente pode pensar até sazonal, pode ser uma variação diária, né? Pensa numa área desértica, por exemplo. Né? De repente você tem uma amplitude térmica diária de 15 a 40 graus. Olha que loucura. Né? 25 graus de temperatura
de variação de temperatura diária, nesse caso. Então, o que aconteceu ali? Uma amplitude térmica elevada, né? Então, áreas mais continentais, né, mais distantes do oceano, por assim dizer, elas tendem a ter uma amplitude térmica maior, ter, portanto, uma variação maior de temperatura, enquanto que áreas mais próximas ao oceano, a gente tem uma menor amplitude térmica, uma menor variação de temperatura. E por que isso acontece? Devido ao calor específico da água, que é maior do que na Terra, né? É aquele princípio da praia, né? O que acontece? A gente vai na praia, como é que está a areia, né? 10 horas da manhã, a areia está quente, não é isso? E a água está fria, né? Aí quando chega no entardecer, o que acontece? A areia ela está fria, né? Mas a água está quentinha. Por quê? A água ela demora a se aquecer, mas depois que ela se aquece, ela retém mais o calor, né? Já outras superfícies retêm menos calor, né? Então, nesse caso, aí, pensando em termos de fator climático, é essa influência que a maritimidade dá e que a continentalidade dá para o outro lado. Então, quanto mais distante do oceano, maior tenderá a ser a temperatura, a variação de temperatura, amplitude térmica, e quanto mais próximo ao oceano, menor tenderá a ser a variação de temperatura, menor tenderá a ser a amplitude térmica, justamente pelo calor específico, pela influência que a água exerce, né, como um mecanismo térmico, né, regulando influenciando, né, na regulação, na retenção ali de um calor chegado, né? Enfim, prosseguindo. Correntes marítimas, né? Correntes marítimas são extensas porções de águas que se deslocam pelos oceanos, quase sempre nas mesmas direções, funcionando quase como uma espécie de rios correndo pelos oceanos. E no que elas funcionam do ponto de vista das correntes marítimas, né? Elas ajudam, por exemplo, a trazer o calor, por exemplo, de uma determinada área que ela se forma até uma área um pouco mais fria, né, dependendo do direcionamento dessa corrente marítima, ou o contrário, ela pode pegar o frio de uma determinada área presente ali e trazendo, né, pelaquela corrente marítima até uma área mais quente. Vou dar dois exemplos para a gente entender aqui, né? Veja bem, a corrente de Humboldt aqui no sul, né, no Pacífico Sul. O que ela faz aqui? Ela pega aqui um frio de uma região mais polar aqui, né, mais próximo à Antártida, e leva, né, essa corrente mais fria até áreas mais quentes aqui, mais próximas aqui à zona equatorial. E por outro lado, aqui outro exemplo seria a corrente do Golfo, né, que pega o calor aqui da região aqui do Golfo do México, né, aquela região ali próxima ali ao Mar do Caribe, aquela região, por assim dizer, tropical, e ela costuma trazer o que? O calor, né, nessa corrente marítima até áreas mais frias ali da Europa, né, no Mar do Norte, enfim, no Atlântico Norte, por assim dizer. Então ela serve como um elemento para abrandar um pouco ali o frio da região, dessas regiões mais frias da Europa, né, do Atlântico Norte, enquanto que a corrente de Humboldt no sul, ela serve para abrandar o calor de determinadas áreas, trazendo uma corrente mais fria. São alguns exemplos, né? Claro, não é dizer que o clima de um lugar é quente por causa dessa corrente ou frio por causa da outra corrente, mas que esse fator também influencia. É um elemento, por exemplo, para trazer um pouquinho, para abrandar, por exemplo, o rigor frio de um lugar ou o rigor do calor de outro, ok? Que se soma, obviamente, aos outros fatores, como a latitude, como as massas de ar, né, como a continentalidade, a maritimidade, enfim, todos esses que eu estou nomeando aqui. Vegetação, né? Os tipos de vegetação, de cobertura vegetal, também
apresentam grande variação de densidade, o que também pode influenciar na absorção, na irradiação do calor, ou mesmo por exemplo, dificultando ou facilitando, por exemplo, a absorção, a irradiação do próprio calor recebido, ou, por que não dizer também da questão da evapotranspiração, enfim. Então, a vegetação também influencia como um elemento, como um fator climático, ok? O relevo também influi, né, na temperatura e na umidade de um determinado lugar, ao facilitar ou dificultar, por exemplo, a circulação de massas de ar. Né? Por exemplo, no Planalto da Borborema, lá no Nordeste, ele é um fator muito importante, né? Até na compreensão ali do semiárido nordestino, à medida que ele impede um pouco que umas correntes úmidas, marítimas, cheguem, carreguem, né, a chuva, a umidade até aquela região mais do semiárido, que ela fica mais ali retida e precipitando ali mais pela zona da mata, mais pela área de litoral, né? Não chegando, por exemplo, até a área mais semiárida. Então ali o relevo ele oferece ali uma influência importante, né, no clima ali do Nordeste. E por que não dizer também nos dias de hoje as atividades humanas, por assim dizer, o papel da ação humana, né, na superfície terrestre, com destaque especial para a urbanização, né, por exemplo, construções, pavimentações, você retira a área verde e coloca ali, por exemplo, asfalto, pavimentação, material de alvenaria, de cimento, enfim. Então, o que acontece? Você modifica ali a absorção do calor, você faz com que aquelas áreas tenderão a, por assim dizer, a reter mais o calor. Reter mais o calor. Também você pode influenciar na absorção da chuva, né? Você pode mudar, inclusive, influenciar de certa forma até a organização, né? da própria maneira como a chuva ela é canalizada, enfim. Então isso também influencia, né? Hoje também se fala até também na questão das atividades industriais, mas isso também outro modelo urbano industrial, né, a questão enfim, de elementos assim, de queima de combustíveis fósseis, enfim, mas isso é uma discussão um pouco mais ampla, enfim. Mas o fato é que as atividades humanas, em especial a urbanização, talvez eu veja como exemplo mais concreto, mais claro, né? Também servem aí, influenciam, né, na questão climática, na questão atmosférica de um lugar. Né? Você, por exemplo, edificou uma cidade, retirou uma área verde, você tenderá a ter ali uma característica, um aumento, né, de temperatura, inclusive quando a gente fala num sentido mais de um clima numa escala mais local, assim, a gente pode falar inclusive daquelas chamadas ilhas de calor, né, que se formam justamente em função da urbanização, né, daquela área. Enfim, esses são os fatores climáticos, né, são aqueles, portanto, que determinam, né, que condicionam, que influenciam o comportamento dos elementos climáticos, né, do tempo atmosférico, do clima de um lugar. Então, por exemplo, por que o Brasil é um país quente, predominantemente quente? Porque está, sobretudo, em área de clima tropical. Por que, apesar de estar em área de clima tropical, a região serrana é mais fria do que o Rio de Janeiro? Né? Porque você tem ali o fator de altitude, a altitude ali influenciando também na questão ali da temperatura, né? Enfim, uma série de exemplos aqui que eu mencionei. Por fim, já que eu falei também dessa questão aqui até da influência da urbanização, né, nas temperaturas, enfim, no comportamento atmosférico climático de um lugar,
tem uma coisa também chamada albedo, né? O que é o albedo, pessoal? O albedo é o índice de reflexão dos raios solares que uma determinada superfície possui. Isso vai variar, isso vai depender justamente da sua cor, que nada mais é do que o resultado de sua composição química e do estado físico daquele material. E aqui a gente tem uma imagem que dá alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui um glacial. O que acontece com o glacial aqui, essa geleira? Né? Entre 85% a 90% dos raios solares recebidos são devolvidos à atmosfera. Eles refletem de volta à atmosfera. Ou seja, devido a, nesse caso, a composição química, o estado físico, né? Nesse caso a gente tem o quê? Uma geleira, né? A gente tem aí água, né, em estado sólido. Então o que acontece nesse caso? Você tem ali uma baixa retenção do calor recebido e uma grande reflexão, uma grande devolução dessa radiação solar de volta à atmosfera. Entre 85% a 90% é refletido de volta, ou seja, ele reteria apenas entre 10% a 15% do calor recebido. Um exemplo praticamente contrário que não está na imagem aí seria o asfalto. Né? O asfalto normalmente esquenta para burro, né, gente? Desculpa a expressão aqui um pouco simplória, né? Mas ele esquenta muito. O que acontece? Qual é o índice de reflexão no caso do asfalto, que nesse caso é feito, né, é um derivado do petróleo, nesse caso, em estado sólido, né, o asfalto. O que você tem ali? Né? Você tem, se eu não estou enganado, um albedo de apenas 10%. Ou seja, ele devolve apenas cerca de 10% de volta à atmosfera e retém cerca de 90% daquele calor recebido, daquela radiação recebida, por isso que o asfalto é quente demais, né? Outros exemplos aqui, ó, essa área aqui de floresta densa, escura aqui, né? Está lá um índice de reflexão de 20%, ou seja, reteve nesse caso 80%. Agora, olha que interessante, gente, o oceano. O oceano, ele retém muita radiação, né? Como eu falei no exemplo mais cedo, quando eu falava da maritimidade, né? A água, ela retém muito calor, né? O calor específico da água, que nesse caso está em estado líquido, né? O que acontece aí? Ela devolve, né? O índice de reflexão, no caso do albedo, de cerca de 10%, ou seja, reteve 90%. Interessante, né? Enfim, esse esquema ele dá uma comparação interessante. Talvez só tenha faltado aqui o asfalto, né, que é um exemplo, nesse caso que acaba sendo um pouco similar ao caso aqui da água, né, do oceano, nesse exemplo aqui. Mas, enfim, para a gente entender essa questão que é importante compreender que a questão da superfície também, ela influencia muito na retenção do calor e, consequentemente, na temperatura de um determinado lugar, né? Enfim, essas imagens aí, né, para a gente ter uma ideia legal do assunto, né? Enfim. Pois bem, pessoal, então é isso. Eu vou encerrar essa aula nesse ponto, né? A gente conseguiu fazer uma revisão breve aqui dos conceitos de tempo atmosférico e clima e principalmente aqui da questão dos elementos climáticos, né, a definição dos elementos climáticos, a identificação correta, melhor dizendo, dos elementos climáticos, né, ou seja, aquilo que compõe o tempo atmosférico, o clima de um determinado lugar, e, por fim, os fatores climáticos, ou seja, aqueles que determinam o comportamento do tempo atmosférico e do clima de um lugar, né, aqueles que condicionam, aquelas variáveis que explicam, por exemplo, por que o Brasil é quente, né, por que a Antártida é fria, enfim. Pois bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou dar prosseguimento já falando dos tipos de clima, né? Depois os climas do Brasil, também vou falar sobre climogramas, que são gráficos importantes, a interpretação dos climogramas, enfim. É isso, pessoal. A aula ficou um pouquinho densa, vocês me perdoem talvez alguma
ligeira embolada aqui na fala, coisa que acontece, né? Feito isso aqui basicamente sem ensaio, né? Na empolgação, mas está tudo bem, espero que vocês tenham gostado. Vamos estudar, pessoal. Então é isso. Bom retorno, ânimo a todos. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau.